O Tech News está no ar e o nosso assunto são os influenciadores que mobilizam muita gente, já são mais procurados do que as estrelas da TV e do cinema, do que os artistas. Alguns são artistas também, viram depois que abandonam a carreira no mundo digital, mas eles são muito importantes para as marcas, mobilizam os consumidores e todo mundo quer ser marcado ali no perfil de um deles e tal, porque acabam gerando muitos dinheirinhos. E este é o assunto dessa edição do Tech News, que recebe mais uma vez a Amanda Bosa, a coordenadora de social aqui da Jovem Pan. Tudo bem, Amanda? Tudo bem, obrigado pelo convite. Mais uma vez, muito obrigado. E temos um influenciador digital entre nós. Será ou não? O Paulo Azevedo, que é especialista em marketing e negócios digitais na Social Bakers. Tudo bem, Paulo? Tudo bem, muito obrigado pelo convite. Você é um influenciador digital? Eu prefiro que não. Aqui entre nós só tem um influenciador digital, Amanda Bosa. Amanda. Obrigada, Brasil. Ela é influenciadora Eu digital. sigo. Gente, é um negócio muito curioso. Esses dias eu tava no Instagram e aí apareceu lá uma postagem da Vera Magalhães. E os dois filhos da Vera estavam na foto com o Leon e a Nilce, do Coisa de Nerd, né? Do Cadê a Chave e tal. E aí eu comentei, falei, Vera, da próxima vez você tem que me levar também, porque eu sou fã dos dois. E aí a Vera falou assim, eu nem conhecia eles, mas um dia eu virei a melhor mãe do mundo quando eu descobri que a Nilce me seguia. Meu filho falou, mãe, a Nilce segue você! Então esse é um exemplo bobo, né? Mas que mostra como esses caras, os influenciadores, se conectam com as pessoas de uma maneira muito, muito forte. Eles mobilizam legiões, né? Exato. O que é essa entidade, um influenciador, Paulo? Eu acho que, no fim das contas, essa genuinidade, falei certo, não? Falou. É isso aí. Que o influenciador consegue ter com a própria audiência, eu acho que é o grande X da questão. Né? É uma conversa que ela é muito mais natural, ela é muito mais direta e ela é muito nichada também. Né? Então, essa relação do público com o influenciador tem, às vezes, um quê aspiracional, mas tem muito um quê de verdade, de acreditar no que aquela pessoa está falando. Né? E o consumidor moderno hoje, falando de uma maneira geral, ele procura essa personalização também no contato. Né? A tecnologia evolui e passa essa impressão para o consumidor que vira uma exigência dele próprio. Né? Então, por isso que essa relação do influenciador com a audiência final ela é tão genuína, ela é tão forte. Quem que é hoje o maior influenciador digital do Brasil? Nossa, é muito legal essa pergunta porque, primeiro, qual é a métrica que a gente vai utilizar para definir maior? Qual é? Eu até te pergunto isso também. Eu que te pergunto. Eu quero saber, cara, porque você vai ter que me responder hoje quem é o maior. Então, qual a métrica que você vai usar, eu não sei. Não, mas é engraçado porque, de verdade, assim, hoje a gente vê que os influenciadores, há um tempinho atrás, eles começavam em uma rede específica, então você tinha aquele cara que é super famoso do Twitter, o cara que é super famoso do Instagram ou do YouTube, né? E ao passo que a tecnologia vai evoluindo, esses próprios influenciadores, eles vão ocupando todos esses lugares. Né? Eu acompanho muito, não é bairrismo por ser pernambucano, mas eu acompanho muito a carreira da Camila Coutinho, que começou lá no começo como uma blogueira. Né? Então ela sentava, escrevia textão, colocava foto, não sei o quê. E aí a internet permite que você suba vídeo. Então já começa a colocar vídeo. E aí entra o Twitter. E ela entra no Twitter, e entra no Instagram. E ela tem toda uma ressignificação da presença de Camila hoje, né, pra falar. Então se a gente vai falar dos grandes nomes, continuam sempre aqueles mais famosos, né? A gente vai falar de Whindersson, a gente vai falar de Felipe Neto, a gente vai falar de Kéfera. E o que aqui muda? Curiosamente, são os três que você cita ganharam muito espaço inicialmente no YouTube. No YouTube, né? Exato. A gente ainda vê essa força do YouTube também, especialmente pelo comportamento do usuário quando ele está no YouTube. Então, quando eu acesso o YouTube, eu estou, de fato, buscando uma informação. Aquilo não é um conteúdo de oportunidades que aparece para mim, por exemplo, num feed de Facebook, num feed de Instagram. Eu tenho que procurar algo para que eu encontre. Exato. Então, se a gente vai falar da retenção, da atenção do usuário quando ele procura alguma coisa, ou quando aquela coisa aparece como uma oportunidade para ele, é bem diferente. Então, não é por acaso que eles são tão fortes. É essa relação, né? O Felipe Neto, a própria Kéfera também, fazem vídeos longos e as pessoas assistem do começo até o final.
né? Porque é uma história interessante, é uma opinião importante E porque e são tem essa eles. conexão. São eles, E exatamente. eles também têm um alcance muito grande nas outras redes. Por exemplo, Super. o Instagram da Kéfera é gigantesco, né? Exato. Qualquer coisa que a Kéfera faz lá é gigantesco também. Então, assim, foi migrando para outras redes e eles foram criando, tipo, um grande negócio digital de influenciadores, só que eles influenciam em todos os lugares. Não tem um lugar que você não seja influenciado por Felipe Neto atualmente. Exato. Qualquer timeline que você roda, você vai ver a cara do Felipe Neto. Falando é impressionante. bem ou mal dele. Exato. Agora tem uma coisa, ela usou uma palavra interessante aqui. Eles criam um negócio. Qual é a fronteira que define? Talvez não haja uma resposta para essa pergunta, então não sofra, mas vamos filosofar juntos. Qual é a fronteira que define quando deixa de ser a verdade, porque sou eu fazendo e eu quero colocar aquilo ali para alguém, e no instante em que aquilo se torna um negócio e estratégico, porque eu estou fazendo a minha festa de aniversário para que 15 marcas exibam os seus produtos ali dentro. Porque ela talvez seja uma fronteira muito evidente no instante em que acontece, mas a transição de um momento para o outro é quase que invisível, né? É invisível. E eu acho, assim, a gente está no momento dessa consolidação, não é mais nem um momento de ascensão, mas é da consolidação do marketing de influência. E quando é que a gente vai perceber esse limite de fato acontecer? O que eu prevejo, o que eu imagino, é quando eles começarem a parar de dar retorno. Tá. Né? Então, hoje a gente vê muitas marcas ainda iniciando o trabalho com influenciadores, entrando no hype, putz, meu concorrente fez, então eu vou pegar uma influenciadora também e trazer para o meu evento, eu consegui vários likes e tal. E aí, quando é que a gente começa a entender esse investimento nos influenciadores e começa a aferir o ROI do investimento nesse influenciador? Isso está, de fato, gerando negócio? Né? Qual é o meu objetivo de comunicação na contratação desse cara? Traduz o ROI para os não marqueteiros que estão nos acompanhando. O ROI é o retorno sobre investimento. Então, a ideia é que cada real que você invista, você estime quantos reais você vai ter de volta naquela ação. É um investimento. É um investimento. Mas ainda parece meio nebuloso, assim, para as marcas. Ainda tem muito do hype dos influenciadores. Então, eu imagino que essa fronteira, quando vai parar de ser verdade, esse relacionamento, isso vai impactar em negócio. Sabe por que eu fiz essa pergunta? A Amanda vai lembrar, porque eu até acho que tratei isso no Morning Show quando aconteceu. O PewDiePie, quando ele começou a escrever uma série de bobagens lá, escrever não, né? Falar uma série de bobagens, e aí ele foi perdendo um a um os patrocinadores que colocavam pouco dinheiro, né? Quase nada. Assim, quase nada. Na conta dele. E aí a discussão que surgiu à época, porque ele está errado, porque... Bom, ninguém vai discutir que o que ele falou não deveria ter sido dito. Ponto. Mas eu fiquei pensando à época o seguinte: não pagavam ele justamente pela verdade que ele colocava? Ali ele foi ele. Porque se ele disse aquilo, porque de fato ele acredita naquilo, não é? Ele não ia... Ou naquele momento ele resolveu não ser ele e dizer algo que contraria o interesse de quem estava... É um troço muito maluco. Porque você deposita muito dinheiro em um cara que em várias situações sequer foi preparado para assumir aquela posição. Ele só era um cara que fazia piada na internet. Exato. Né? E você constrói uma imagem, você constrói uma marca em cima de uma figura sem que ela... É tipo jogador de futebol, não falam sobre o jogador de futebol? O cara ganha milhões, não sei o quê, mas ele foi preparado para ser aquele empreendimento em que se transformou. Tem muito disso nesses caras. Aí nascem as agências que cuidam dos influenciadores. São verdadeiras babás, né? Que cuidam desses caras e tudo mais, não é isso? E eu acho que também tem, nesse momento de consolidação do mercado, das marcas que investem nesses influenciadores, entenderem também a responsabilidade que tem nesses contratos com essas pessoas. Porque são pessoas de verdade. Ali não tem PJ, é PF, é pessoa física. O tempo todo. E entender, por exemplo... quando você vai avaliar, quando você cria uma campanha, quando você estabelece uma parceria com esse influenciador, se ele de fato conversa com a tua marca mesmo. Porque o que você ganha, por exemplo, com um influenciador de alto alcance, né, de distribuição da tua mensagem, então um monte de gente vai saber da tua marca. Se esse cara faz uma besteira e a internet se volta contra ele, ela pode se voltar contra a tua marca também. Vão os dois pro ralo. Vão os dois pro ralo. Esse risco também tem que ser avaliado na hora dessa contratação. Então acaba... Sabe meio que aquela história da dinâmica que a própria rede vai se regulando? Então, no fim das contas, quando a poeira for assentando, esses contratos de influenciadores, eles vão estar sempre conectados com a marca de alguma forma, né? E vai ser sempre uma relação mais orgânica. Porque quem não conseguir jogar esse jogo, vai cair. Como é que você vê essa história do lado da marca? Você que já lidou com várias... Sim. Como é que você
faz esse aconselhamento, tipo, olha, vamos escolher bem esse camarada? Como é que é esse processo? Então, tem um processo que eu acho que fica meio invisível quando a gente está falando sobre contratação de influenciadores. Recentemente, a gente já teve vários casos desse que chega lá, o Felipe Neto, por exemplo, vou contratar ele para falar da minha marca. Aí ele vai lá e fala de uma ação X e minha marca está propondo que a gente reflita sobre esse tema. E daí as pessoas vão lá na internet, caçam todos os tweets dele falando completamente o oposto do que minha marca tá querendo dizer naquele recado que eu contratei o Felipe Neto pra falar, e aí acabou a minha ação. Eu gastei um monte de dinheiro e ficou ali, tipo, olha, esse cara que você contratou é o oposto do que a tua marca tá querendo falar. Então tem acontecido com bastante frequência, porque tem essa vigilância das pessoas em querer saber. Que é cada vez maior. Né? Exato. Então, quando se vai contratar um influenciador, que eu sempre acho que tem que ter um intermédio de alguém que realmente esteja envolvido com a área, que saiba analisar um Media Kit, saber quais são as métricas interessantes, o que minha empresa quer. Eu quero visualização. Então, tem esse tipo de influenciador que vai te dar esse ramo. Quer conversão. Então, esse cara mais específico que conversa com, por exemplo, vegetarianos, vai te trazer mais conversão. Enfim, são vários aspectos pequenininhos do dia a dia ali da pessoa, do que ela tá produzindo, que a gente tem que ficar atento pra não cair nesse limbo do tipo, gastei um dinheiro contratando um influenciador e aquele cara converteu a mensagem da minha empresa em uma coisa ruim pra minha própria empresa. Mas tem uma coisa que eu recentemente estava lendo, falando sobre micro-influenciadores. E que tem havido uma preferência grande das marcas, sobretudo, por esses caras, porque eles conversam com um público muito específico, nichado, e é um micro relativo, né? Porque você pode pensar que em 100 pessoas eu sou sei lá, eu sou influenciador do grupo da minha família, com 5 pessoas, não é? Exato. Mas assim, é o nicho ali. Esses caras hoje, de fato, são mais procurados do que o cara que tem 10, 20, 15 milhões de seguidores ali. Porque assim, dá pra fazer aquela comparação. Eu tô dando um tiro, aposto nesse cara, eu tô dando um tiro de canhão pra matar uma formiga. Nesse aqui eu tô dando um peteleco na formiga. É essa a lógica ou não? Eu acho que tem muito a ver também com a evolução da tecnologia para o marketing digital. Então, quando a gente volta um pouquinho, quando a internet era tudo mato, qual era o nosso principal desafio? Eu preciso chegar no meu consumidor, né? E eu não tenho tecnologia que me ajude a identificar esse cara. Né? Hoje, se a gente vai falar dos grandes players de mídia digital, encontrar o cara que você quer é a coisa mais fácil do mundo. O que é difícil? Fazer esse cara de fato converter. Sim. Então, eu peguei minha mensagem, eu apresentei meu produto, meu posicionamento está ali certinho, a peça, o anúncio chegou para o usuário. E o usuário ignora, né? Esse é um grande desafio que os profissionais de marketing têm hoje. E como é que os micro-influenciadores entram nisso? Se as pessoas conseguem estabelecer uma relação de confiança e de verdade com influenciadores tão grandes, de alcance tão grande, imagina com uma pessoa que eventualmente você conhece, que está na sua cidade, você encontra num restaurante, ou fala de um tópico super específico que você tem interesse e você entende que aquela pessoa é uma autoridade. Então é de fato uma relação muito mais genuína. Dependendo do teu objetivo de comunicação, uma estratégia que mapeia, qualifica e contrata uma série de micro-influenciadores pode ter um alcance similar ao de uma celebridade, com uma conversão muito mais alta. E no fim das contas, como nós somos pessoas que estão o tempo inteiro trabalhando com milhões de marcas e anunciando milhões de produtos, para essas audiências em específico, soa como muito mais verdadeiro, muito mais genuíno. Claro. E quem são os micro-influenciadores do ponto de vista de métrica? Assim, quanto eu tenho que ter de seguidor, ou quantas impressões eu tenho que ter nas minhas postagens? Eu posso ser o micro-influenciador do grupo ele da tá minha família? Eu quero ser o saber. influenciador do grupo da minha família, é isso? Você pode ser Com 5 pessoas eu já sou um micro-influenciador. A gente define, enfim, essas são definições que estão em constante evolução, né? Então, a gente costuma definir um micro-influenciador entre 1.000 e 100 mil seguidores, né? Acima de 100 mil seguidores, a gente vai falar de um macro-influenciador. E quando a gente fala de celebridade, a gente lá na Social Bakers, a gente meio que indexa numa caixinha diferente, né? Que é uma autoridade digital, mas que não nasceu no digital, né? Então eles têm alcances enormes, milhões e milhões. Mas não necessariamente a vida deles é o digital. Exato. Eles são buscados porque estão em outros lugares. Exato. Entendi. E aí hoje vai depender muito, de novo, a gente sempre volta nessa tecla, eu acho que é importante voltar, que é do teu objetivo de comunicação. Então, essa história de trazer os micro-influenciadores pode ser sempre uma super oportunidade, mesmo se esse cara tiver 700 seguidores. Né? Qual é o seu produto? Qual é o teu desafio de comunicação? Qual é o teu objetivo? O que é que você quer ter dessa parceria? O que é que você quer tirar dessa parceria? Às vezes um cara com 700 seguidores pode ser exatamente o que você precisa. Agora, do lado das plataformas, né?
e eu vou a esses eventos, eu sempre acho muito engraçado que eles trazem, né? O cara que é o gigantesco, traz o pequenininho, mas eles só dão moral pro cara que é gigantesco. Esses caras hoje estão ali, habitam esse universo, mas ninguém olha para eles com uma atenção, com um cuidado e com um senso crítico como os gigantes são observados. Há uma série de riscos também aí, porque se eu coloco uma lente de aumento no que o cara que é gigantesco está fazendo, ele está sendo vigiado, ele está sujeito a regras ali. Esse cara pode estar fazendo um monte de besteira, esse cara pequeno aqui. Ele é um influenciador, mas não necessariamente, entre aspas, regulado ali, né? Contingenciado. Há riscos nesse cenário? Há risco com micro-influenciadores também, né? Eu acho que toda campanha que ela é construída sem esses cuidados, ela está sujeita a risco independentemente do tamanho da base desse cara, em que área esse cara atua e que tipo de conteúdo ele fala sobre. Mas, por exemplo, quando você trata com micro-influenciadores, especialmente quando você vai falar de uma autoridade ou de um especialista, são pessoas que nunca tiveram experiência prévia de um contato profissional com uma marca, por exemplo. E aí, como é que funciona? Né? O cara tá lá no computador dele, dentro de casa, ele não tem um empresário, e falando de coisas táticas mesmo. Putz, você emite nota fiscal para eu conseguir, né, dar conta das rotinas de compliance da minha empresa? Então, existem riscos de ambos os lados, né? Mas eu acho que, no fim das contas, se você pesquisa, se você entende o histórico desse cara, se você bate um papo com esse cara e, o mais importante, se você deixa esse cara à vontade para falar sobre o que ele sabe, né? Porque você escolheu ele por algum motivo. Claro. Eu acho que a gente minimiza bastante e tem muita oportunidade positiva de se trabalhar com influenciador também. Ultimamente, eu tenho visto cada vez mais a migração dos influenciadores os nativos digitais, vamos dizer assim, né? Não aqueles que já eram celebridades, para outras áreas. O cara vira ator, vira músico, vai apresentar programa de TV e etc. E aí eu ouvi de alguém, eu não me lembro quem, dizendo o seguinte: mas eles fazem isso porque a vida na internet ela tem um fim. E você encontra o teu momento e morre, e você tem que ter uma sobrevida. É uma verdade essa? Porque eu vejo que tem cara, sei lá, pega o Jacaré Banguela. O cara é um dinossauro da web, eu lia o blog dele, né, em Priscas Eras. E, poxa, ele continua produzindo coisas lá. Tem o público dele? Tem. É maior ou menor? Tem o público dele lá, ele continua na internet fazendo outras coisas, foi pra televisão e etc. Mas ele é sempre reconhecido como aquele cara da internet. E assim são outros exemplos. É um fato, o influenciador ele tem que se preparar para essa morte no digital ou não? Eu acho que é tão cedo pra gente pensar numa morte digital de um influenciador. A gente entende da morte da reputação, né? Dependendo do que você fala, isso vai embora rapidão. Mas pensar num prazo de validade para o influenciador, eu acho que ainda é muito cedo pra gente ver isso. De novo, né? Quando a gente fala da evolução da tecnologia, a gente cada vez mais vai dar mais espaço para esses caras terem vários tipos de conexões, né, e de relacionamentos com as audiências. Então, eu acho que é muito cedo pra gente falar ou estimar uma morte, um prazo de validade para os influenciadores digitais. Né? Eu acho que eles vão seguir aí por um bom tempo. Então era o offline que estava tentando se salvar usando eles, Amanda? Eu queria perguntar se tem alguma maneira da gente medir o grau de influência de alguém dentro de uma rede. Quais são as métricas ou como a gente pode fazer isso para também facilitar para quem está pensando em talvez investir em influenciadores? Super, é muito legal a tua pergunta. Eu acho que uma coisa boa de sempre fazer e fácil é fazer sempre uma relação matemática entre a base de seguidores e a média de interações que esse cara tem. Tá? Comentário, like, compartilhamento. E por que isso é importante? A gente sabe que tem gente comprando seguidor também, né? Esse filão de todo mundo pode ser influenciador, você compra uma base de seguidores fake ali e você fica com um número bem impressionante para trabalhar. Mas então você está mapeando o influenciador, você vê que ele tem, sei lá, uma base de 200 mil seguidores no Instagram, por exemplo. E aí você vai passando pelo feed de notícias dele e tem lá 12 likes, 20 likes, 40 likes. Esse cara, de fato, é uma cilada. Qual que é a proporção? Essa proporção, a gente consegue falar estatisticamente de algumas proporções que seriam interessantes, né, de engajamento, de acordo com o número de fãs, mas não dá para fazer uma média geral de mercado.
né? Eu acho que quando isso varia de nicho e quando isso varia de rede social, a gente pode aumentar ou diminuir um pouco isso. Mas até essa pele fina, sem precisar, por exemplo, de uma ferramenta ou de uma varredura estatística desse cara, só essa pele fina de ver a quantidade de seguidores que ele tem e quanto em média ele tem de interação, já vai te dar um bom começo para você entender se esse cara vale a pena ou não vale a pena. Agora, de todo modo, o que a gente tem assistido, salvo exceções, por exemplo, teve o Ministério da Educação, há 1 ou 2 anos atrás, que fez uma escolha completamente equivocada de influenciadores. Esse caso do PewDiePie que virou um escândalo mundial, e outros que acabaram acontecendo, mas foram muito específicos. Tem havido uma profissionalização disso, inclusive com 2 ou 3 projetos de lei no Congresso, se não me engano, que querem regular a profissão. Em um deles ele trata especificamente do youtuber, mas é o criador de conteúdo para a internet, né? O influenciador. Tem havido essa profissionalização, a busca pelo menos por essa profissionalização. Imagino eu por uma demanda maior das marcas, essa história de compliance e etc. Ou seja, acho que o recado para isso se você quer ser um influenciador, se você domina um determinado assunto ou como um espaço, não basta só saber, você tem que se organizar também como um negócio para isso, ou não, Paulo? Eu acho exatamente isso, pensar no ponto de vista do consumidor. Você é um amigo, você é uma pessoa próxima, mas quando a gente vai falar de negócio, você é um veículo de comunicação. Né? Se a gente entende, por exemplo, a estrutura da Jovem Pan, quanta gente não está aqui envolvida para fazer, né, a engrenagem rodar. Então o influenciador, ele tem que se entender como um mini veículo. Né? Ele tem que se preparar, ele tem que entender de narrativa, ele tem que entender de técnica, ou então ele tem que ter grana suficiente para contratar gente para ajudar ele a fazer isso. Né? Mas hoje é um cenário muito competitivo. Todo mundo quer ser influenciador. Né? Na minha época a gente queria ser VJ da MTV. Hoje a gente quer ser youtuber. Né? Então eu acho que tem essa questão também. Precisa se profissionalizar bastante. Quer dar alguma dica pra quem quer se tornar um influenciador e tal? Você é a única daqui que tem experiência de causa pra falar. Na verdade, eu nem me entendo como uma influenciadora, assim. Eu acho que eu tenho mais um negócio que é mais jornalístico, que é conversar com as pessoas do dia a dia, falar sobre as notícias, do que de fato influenciar alguém a fazer alguma coisa. Mas que não deixa de ser um nicho, né? É um nichozinho uma ali. Influência ali. E tal, mas eu acho que eu sou muito amorosa, eu acho que as pessoas têm que ser verdadeiras, né? Tipo, pra você conseguir público, você tem que ser verdadeiro. Mas não é aquele verdadeiro escrachado, que eu falo o que eu quiser, a hora que eu quiser. É um verdadeiro assim, eu estou aqui me propondo a falar sobre esse ponto e eu vou dar o que eu tenho pra você. Que eu acho um exemplo muito gostosinho a Jojo, porque ela fala umas coisas tão nada a verzinho, assim, sabe? Tão simplinho do dia a dia, e ela virou, tipo, uma gigantesca. Porque ela deu isso, sabe? Ela foi com bom senso, que eu acho que... Gente, quem quiser ser youtuber, bom senso, por favor, ninguém aguenta mais. Aliás, bom senso pra vida, por favor, né? Não só no YouTube. Quero agradecer o Paulo Azevedo, ele que é especialista em marketing e negócios digitais da Social Bakers, a Amanda Bosa, que é nossa coordenadora de social aqui da Jovem Pan. Gente, obrigado pelo bate-papo, foi muito bom, espero que vocês tenham gostado. Maravilha, obrigado. Até a próxima. E a gente continua falando sobre tecnologia e tudo que rola neste imenso, infinito mundo digital aqui no Tech News, na programação da Jovem Pan, lá no blog e também no YouTube. Um abração, até a próxima. Tchau!